noite. Boa noite. Que bom nós estarmos aqui novamente, graças a Deus, com a oportunidade de trazer mais uma informação, conhecimento, uma experiência do nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre relacionamentos, né? Eu trabalho com relacionamento, eu trabalho com casais. E hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante. São 7 coisas, 7 situações que um casal em crise precisa saber. Isso é muito importante. Mas e aí? Nós já vamos começar a nossa live, já indo direto ao ponto, né? É muito importante nós termos esse conhecimento, essa informação, porque diante das tribulações, diante das divergências, nós temos que ter algumas informações muito preciosas para a gente poder sair do outro lado quando acontecer uma crise dessa, né? Mas, Erivelton, quais são os motivos que geram as crises no relacionamento? Olha, o que não faltam são motivos para ter conflitos nos relacionamentos, né? Pessoal do YouTube, desculpa, o pessoal do Facebook, hoje nós estamos aqui no Facebook, nós estamos no Instagram. Então, você que vai assistir essa live depois, ela vai ficar. Olá, Marina, diretamente do Paraguai. Seja muito bem-vinda, Marina. Olá, Marina. Prazer ver você, viu? Que bom ter você por aqui, nossa primeira convidada aí da nossa live. Já vamos compartilhando essa live que hoje nós vamos trazer um conteúdo bem interessante aqui hoje. Claro, relacionado a casais, né? Você que está aqui no. Vocês vão perceber que de vez em quando eu olho para cá, eu olho para cá, porque nós estamos com as duas câmeras aqui, uma do Facebook e a outra do Instagram, né? Então, como eu estava falando, hoje nós vamos compartilhar aqui com vocês 7 situações que os casais que estão em crise, eles precisam saber. Isso é muito importante, né? Sim, com certeza. E pode falar já primeiro, Eri? Isso, eu só vou compartilhar com todos aqui essa live, porque, olha, esse conteúdo é sensacional. Mesmo que você vá assistir depois, compartilhe. Só que tem um detalhe: essa live ela vai ficar salva somente por 24 horas. Então, assim que você assistir, você tiver aquele casal, aquele amigo, aquela tia que precisa dessas informações, desse conhecimento, de repente alguém que está passando por uma dificuldade no relacionamento, aí você vai compartilhar essa live. Porque de repente é uma frase, é uma palavra, é uma dica que nós vamos estar falando aqui, e isso vai ser certeiro para aquela pessoa pensar um pouco mais sobre o seu relacionamento. Crises conjugais, todos nós temos, em diversos aspectos, né? Diversas áreas. A minha esposa vai começar aqui colocando alguma delas, mas antes eu gostaria de citar para vocês alguns motivos que levam a esses conflitos conjugais. E como eu falei, são dezenas de motivos que levam a uma crise conjugal, né? Eu trouxe aqui alguns, por exemplo, uma gravidez não planejada. Isso é um motivo de um conflito conjugal. A morte de um filho, né? E, assim, de forma brusca, o desemprego do marido, e aí compromete o orçamento da família. Isso pode gerar crises conjugais. A impotência sexual do homem, a frigidez da mulher, isso pode gerar crises conjugais. Que mais? O nascimento do primeiro filho. Sério, Erivelto, por mais que pareça que não, mas pesquisas comprovaram que 63% dos casais, eles, eles têm a oportunidade de enfrentar uma crise depois que o primeiro filho nasce. Olha que incrível. É uma experiência nova. Então, são vários fatores que levam a ter aí conflitos conjugais. O que mais? A necessidade de acolher os pais, de repente os pais estão um pouco mais idosos, ou estão muito enfermos, o que acontece?
ao acolher esses pais, pode também gerar uma crise conjugal. Então, tem que estar muito bem alicerçado aí para poder passar por esse momento, né? Então, isso também pode acontecer. Ou, de repente, um acidente que colocou um dos cônjuges numa cadeira de roda pode gerar também um conflito conjugal. Então, assim, são centenas de motivos que podem levar a uma crise conjugal. Portanto, é o seguinte, a nossa ideia aqui hoje é compartilhar com vocês 7 situações de o que um casal que está passando por alguma dessas situações que nós falamos, o que ele precisa saber, né? E aí a minha esposa, a Fabiana, ela vai comentar aqui essas 7 situações que um casal que está em crise precisa saber. Tudo bem? Para começar a falar disso, assim, já é normal que o ser humano, ele tem já dentro de si aquela questão da competição, né? De querer se competir com alguém. A gente entra em alguma coisa, a gente quer ganhar, não é verdade? Você vai jogar qualquer tipo de jogo, você, mesmo que na brincadeira, que não seja valendo nada, você quer jogar para ganhar. Você vai jogar futebol com os amigos, você faz ali de tudo para ganhar. E no casamento, o ser humano mesmo já entra no casamento e às vezes acha que está nesse jogo para ganhar. Só que o casamento é o único jogo onde você não pode entrar para ganhar, onde os dois têm que ganhar. Não existe só um ganha e o outro perde, né? Então, por que não? Porque quando você resolve se unir, quando você resolveu se unir a outra pessoa, na palavra mesmo o Senhor diz, né? Se unirão e os dois serão uma só carne. Então, a partir do momento que você se tornou um com ele, são 2 corpos separados, mas vocês são uma única pessoa. É como se fosse ali uma única pessoa pensando em tudo, uma única alma, né? Vocês estão juntos. Por isso, o jogo não pode ser só para um corpo ganhar, tem que ser para os dois ganharem. Então, esse é um dos 7, é o primeiro, onde num casamento não existe só um ganha e o outro perde. Num casamento tem que existir os dois ganham. Porque a partir do momento que um começa a ficar desfavorecido, que um começa a perder, primeiro que a pessoa que está ganhando, o marido ou a mulher, ela não vai se sentir feliz com essa situação de ver o seu cônjuge sempre diminuindo enquanto ela está se elevando, né? Porque ela quer ver o seu cônjuge feliz, porque ela o ama, então quer que ele esteja bem o tempo todo. Então, por isso que os dois têm que ganhar. O que você fala sobre isso, Eri? Olha, perfeitamente. Dando uma boa noite aqui também para Elaine Maria, para Sina, sejam todas muito bem-vindas. Boa noite, Elaine e Sina. Que bom, hein? Que bom ter vocês por aqui. Então, assim, são 7 situações, né, que nós estamos trazendo aqui, que os casais que estão em crise, e quando nós estamos falando em crise, realmente juntou casais. Olá, Nazaré, tudo bem? Casais que já estavam em crise juntamente com essa nova crise da pandemia, quer dizer, foi uma crise ao quadrado, né? Então, o que esses casais que estão em crise precisam saber? E aí nós trouxemos aqui 7 situações que é muito importante que eles tenham conhecimento que se eles estiverem passando por essas crises, como que eles devem atuar, né? Ou, aliás, em algumas situações aqui, como que eles não deveriam atuar para não propagar ainda mais essa crise, né? E aí minha esposa leu aqui muito sabiamente, a primeira situação é, dentro do relacionamento, dentro do casamento, é o único jogo que não tem como um ganhar e o outro perder. Realmente, não existe aqui um perde-ganha. Nos jogos por aí, sempre existe o perde e ganha. Dentro do relacionamento, não. Ou os dois perdem, ou os dois ganham, né? Então, você pode observar. De repente, o esposo vai lá e fala um monte para a esposa, ela abaixa a cabeça, ele acredita que saiu vitorioso naquela discussão, mas um perdeu e o outro ganhou. Quer dizer, esse jogo dentro do casamento, ele não pode existir.
ou os dois sentam na mesa, discute a situação, mas vai chegar num consenso. Aí, nesse tipo de situação, os dois ganham. Então, no casamento, reforçando, é o único jogo onde os dois precisam ganhar. Ou os dois vão perder, né? Então, é melhor que os dois ganhem, na verdade. Então, essa é a primeira situação que os casais em crise precisam saber. No casamento, não pode haver ganha-perde ou perde-ganha. Tem que haver um ganha-ganha, ok? Então, vamos lá. O segundo é, não use o seu cônjuge como bode expiatório. Essa é legal, né, Eli? Olha, usar o cônjuge como bode expiatório. Como assim, Erivelton? Imagina num período que o casal está passando por uma turbulência, e aí o que deveria ser acalmar os ânimos passa a acontecer o seguinte: qualquer picuinha que um dos membros, um dos cônjuges fizer alguma coisa, já é motivo de críticas, de acusações, né? Então, vamos supor que ele fez qualquer coisa, deixou uma toalha em cima da cama, uma toalha molhada. E aí, o casal está passando por uma crise. De repente, ele esqueceu lá por algum motivo. Ah, Erivelton, mas o meu cônjuge tem esse hábito de deixar. Nós estamos falando aqui numa situação atípica, por exemplo, que o casal realmente está passando por uma crise. Então, realmente tem que usar um pouco dessa inteligência emocional para saber administrar esse momento, né? Porque já está passando por uma crise. Se eu for aproveitar e começar a focar nos defeitos que ele tem, é como se você pegasse e jogasse gasolina dentro da labareda. O que vai acontecer? Aquele fogo vai aumentar, né? Então, você imagina você pegando um balde de gasolina e jogando dentro de uma labareda, dentro de uns carvões ali todo incandescente. Vai pegar muito fogo. Então, qual que é a ideia? É não usar o cônjuge como um bode expiatório. Aliás, ao invés de criticar, focar nos defeitos que o cônjuge tem no momento desse de turbulência, começa a focalizar. Peraí, deixa eu fazer uma listinha aqui. Quais são as características positivas? Quais são as qualidades que o meu esposo tem? Quais são as qualidades que a minha esposa tem? Eu tenho certeza absoluta que tem uma grande maioria dos casais que nunca parou por um instante para poder fazer uma listinha de umas 7 características, qualidades que você aprecia no seu cônjuge. É importante de vez em quando fazer isso. E de repente sentar com ele e falar assim: olha, você tem várias características, várias qualidades que eu admiro em você. E eu gostaria de falar para você. Nossa, ele vai sentir muito, ela vai se sentir muito lisonjeada, vai ficar muito, né? Então, nesse momento de crise, é importante que o casal não tenha esse hábito de usar um ao outro como um bode expiatório para poder fazer críticas. Não, aproveita esse momento. É fácil naquele momento de tribulação? Não é fácil. Mas é uma oportunidade de você focar nas qualidades que o seu cônjuge tem. É uma opção, né? E eu não tenho dúvida que seja a opção mais adequada, né? Faz sentido o que eu estou falando? Dá um joinha aqui, dá um coraçãozinho, vê se faz sentido o que eu estou falando. Mas olha, mulher, você que é mulher, né? Que eu vejo que acho que hoje tem mais mulheres aqui assistindo, mas homens vão assistir depois também. Sim, com certeza. Isso não é fácil. Assim, às vezes a gente ou ele fala, né? Escreve 7 motivos. Para quem não está acostumado a fazer isso não é fácil. Por quê? Na nossa mente, nós temos a nossa rede de neurônios, né? E quando você já está com um hábito muito forte, principalmente quem tem o hábito de só olhar a parte negativa, e aqui eu quero pedir a sua atenção e para que você preste bastante atenção mesmo, porque isso é muito importante. Quando a gente já tem um hábito, e às vezes a gente nem percebe porque aquilo já se tornou um hábito, de só reclamar, de só enxergar a parte negativa, de só ver os defeitos do nosso esposo, o nosso cérebro já está tão acostumado com aquilo que ele formou, os nossos neurônios lá, eles formam uma conexão assim, olha,
muito forte. E aí ele fica preso e grudadinho lá com essa informação. É um código que fica lá, uma informação de que reclamar é mais fácil. Você vai gastar menos energia, vai ser muito mais fácil você reclamar. Então, quando você quiser começar a criar uma coisa nova, é como se você fosse um bebê que estivesse aprendendo a criar um caminho novo dentro do seu cérebro. E aí você vai precisar fazer essa conexão de neurônios de novo. Então, da primeira vez que você for tentar fazer isso, de tentar escrever os 7 motivos, de tentar falar para o seu esposo não criticar ele, de você silenciar no momento de nervosismo, no momento que você for fazer essas coisas que você não está acostumado a fazer, a sua mente não vai querer fazer isso. Vai ser um pouco desafiador você conseguir controlar, justamente porque você vai ter que criar uma nova rota aí dentro da sua mente, do seu cérebro. Só que, a partir do momento que você decide, que você tem o pensamento que você quer mudar, que você sente o quanto aquilo vai ser bom, que você sente e se coloca no lugar daquilo já tendo acontecido, de que já deu certo, e você percebe o quanto isso vai ser bom, você faz a primeira vez, você faz a segunda, você faz a terceira, até que aquilo que estava preso com o negativo vai conseguir reescrever essa história e você vai escrever uma nova história com as coisas boas por cima e que vai ficar tão conectado que a partir daí é quando a sua vida começa a mudar. Por isso que as coisas não são assim, sabe? De uma hora para outra, e não é tão fácil. Isso que a gente está falando aqui são coisas que levam tempo, só que é o começo. E se você nunca começar, você não vai ter a oportunidade de realmente concluir e realmente mudar. E a partir do momento que você faz, mesmo que o seu esposo às vezes não reconhece, ainda diga coisas negativas contra você, que ele queira ainda ser, né, em alguns pontos, ele queira competir ainda com você, você tem que insistir, você tem que insistir, você tem que continuar, você tem que silenciar, você tem que reconstruir essa história dentro da sua mente, conectar esses novos neurônios. É por isso que a terapia também é tão importante, porque quando se faz uma terapia, você acelera esse processo, né? É uma forma de acelerar esse processo, de você conseguir codificar, de conseguir fazer essa marca nova no seu cérebro, de novas mudanças, de novos hábitos, de uma forma mais rápida. É isso que o terapeuta faz, ele te ajuda com isso. Né? Legal. Dá uma boa noite aqui para o nosso amigo Robson Silva. Seja muito bem-vindo aí, Robson. Boa noite, Robson, novo papai da É, segunda, né? Parabéns. parabéns aí pela sua nova princesinha aí. Legal. Então, assim como a minha esposa estava falando, é um processo, não é do dia para a noite que o casal já consegue fazer esse tipo de dinâmica, né? Quando acontece algum conflito dentro da relação. Então, assim, isso é aprendido, isso tem possibilidade de ser aprendido. E como ela falou muito sabiamente, é importante começar esse processo. E para isso, o casal ele tem que estar conectado, tem que ter objetivos, tem que ter propósito de vida. Elivelto, mas eu não sei qual é o meu propósito de vida juntamente com meu esposo. É importante, a qualquer momento que você iniciar, você já está ganhando. Por quê? Nós nunca sabemos qual é o tipo de crise no relacionamento que vai surgir. Logo no início da live, eu estava falando alguns motivos, né, que levam ao casal a ter as crises conjugais. E isso é muito importante porque a Bíblia fala, né, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele está falando aqui assim, a Bíblia está falando que no seu relacionamento vai ter aflições. Com certeza. Já se falava lá naquela passagem bíblica de Jacó e as duas esposas, Lia e Raquel. Ali já tem uma passagem de conflito conjugal. Né? Teve um momento lá que o Jacó ficou muito irritado. Então, assim, é comum acontecer as tribulações dentro do relacionamento. Mas a nossa ideia aqui, o nosso objetivo aqui é o que você precisa fazer quando surgir esse tipo de conflito. Você vai fazer aflorar para que essa crise conjugal se prolongue
ou você vai tomar medidas para que ela passe o mais rápido possível? Porque ela vai existir. Se ela tem hoje no seu relacionamento, então nós temos que procurar uma forma de minimizar e até eliminar, porque elas vão surgir. Hoje não tem, amanhã pode ter, amanhã pode somar 2, 3, e aí? Né? E aqui nós estamos trazendo 7 situações onde os casais que estão em crise precisam saber. E a primeira que nós falamos foi O casamento é o único jogo isso, onde os dois ganham, né? Não existe um ganha e um perde. perfeitamente. Então vamos lá para o segundo. Ela está aqui com uma O colinha. segundo que foi não use o cônjuge como bode expiatório, que foi o que nós Isso. falamos agora também. E o E o terceiro? terceiro que, na verdade, é um complemento, que é manter os canais de comunicação abertos, né? Nossa, esse aqui eu vou falar para vocês. Olha, eu diria que é um dos mais importantes. Manter os canais de comunicação abertos. Erivelto, peraí. Então você está querendo dizer para mim que eu vou estar em um conflito com a minha esposa? Pelo contrário, é comum eu fechar os canais de comunicação. Ela vai para um lado, eu vou para o outro, ela dorme num canto, eu durmo no outro, ou até tem algumas situações que a esposa dorme num quarto e o marido dorme em outro, ou ela dorme na cama e ele no sofá. A comunicação cessou completamente. É aí que precisa fazer uma inversão desse motivo. Então, assim, é importante deixar os canais de comunicação abertos. O que seria deixar os canais de comunicação abertos? É permitir o diálogo, né? É permitir o diálogo. Porque, não, eu vou fechar completamente quando ele vier falar para mim que vamos conversar. Não, não tem conversa. Então, quando o casal está passando por uma crise, é importante que se deixe os canais abertos. Os dois sabem que estão passando por uma crise. É óbvio que sabem. São dois adultos, não são duas crianças. Pelo menos dentro da visão sistêmica, né, que nós trabalhamos, são adultos que casam. Criança não casam. Quem fica birradinho, cheio de mimimi, são crianças. Os adultos casam. Criança não casam. Então, quem é que vai precisar manter os canais de comunicação abertos? São os adultos. Então, esse terceiro ponto aqui é muito importante quando o casal está em crise. Mantenha o canal de comunicação favorável ali próximo para se quando um dos dois tem que ter a iniciativa de chamar para conversar. Agora, se um fica de um lado, não vou chamar para conversar, e o outro também não, qual é a probabilidade dessa relação? É simplesmente ir afundando, e é o que eu sempre falo, começa a entrar na UTI conjugal, né? Por quê? Porque não se permitiu abrir o canal de comunicação. Né? Exatamente. É isso aí. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Vocês que estão aí no Facebook, manda aí os comentários, façam pergunta aí para nós, interaja conosco. Isso é muito importante. Você que vai ver essa live depois. E olha, não tenha dúvida que o que nós estamos falando hoje aqui parece simples, mas como a minha esposa mesmo colocou sabiamente, precisa de um processo, precisa de um... Não é de hoje que eu e ela a gente vem treinando, né? Para poder falar e assim, para poder compartilhar isso com vocês. Ok? Sim. E você é do tipo de pessoa que fica lá olhando sempre no passado, olhando o que aconteceu de errado, e todas as vezes que ocorre um motivo, às vezes algo que precisa ser dito no presente, você logo fica lembrando do que aconteceu no passado, para de novo jogar lá para o seu cônjuge o que ele fez. Você é desse tipo de pessoa que fica remoendo o passado? Então, a próxima dica é essa. Diz assim: evite a todo custo que o passado seja o combustível que alimenta e torna a crise mais intensa e prolongada. Pode falar. Porque assim, todas as vezes, porque assim, se você está numa relação saudável com seu esposo, o que aconteceu lá atrás, não importa o que seja, foi perdoado, porque você vive abertamente com ele, né? Vocês falam sobre tudo, vocês têm uma boa comunicação, vocês dialogam. Então, todas as vezes que você está no presente,
Ah, ele deixou a toalha molhada em cima da cama. Você vai e lembra de alguma coisa que ele fez lá no passado. Ah, mas aquele dia você deixou 5 molhadas na cama também. 5 toalhas molhadas. E aí você começa a lembrar do que ele fez de errado e continua jogando e conflitando. Então, todas as vezes que a gente volta no passado para poder falar uma coisa que está no presente, você está jogando ali fogo para poder prejudicar mais ainda o seu casamento. É nesse momento que você, mulher, tem que pedir a sabedoria para Deus mesmo, para poder saber silenciar. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas a gente tem que silenciar, porque nesse momento, se você abrir a boca para falar, algo pior vai acontecer, porque na palavra também, né, o Senhor já nos diz que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. E toda palavra que sai da nossa boca, ela não volta sem que ela tenha plantado aquilo que ela foi fazer, né? Então, se você no momento está dizendo, está saindo palavras da sua boca, que está voltando lá atrás, uma coisa que já era para estar enterrada, é você mesma que está sendo a causadora do, do término do seu casamento, para que ele afunde de verdade. Então, preste muita atenção naquilo que você diz, nos momentos que você está nervosa, no momento de crise, no momento em que você tem vontade de gritar. Preste atenção, olha para cima, silencia, conte até 10, procure uma técnica aí que te ajude, mas saiba o que você vai falar nesse momento. Isso é muito importante. Olha, gente, a Aleni está colocando boa noite, cheguei atrasada. Não, fica tranquila que você vai ter a oportunidade de rever aí os minutos que antecedeu aí essa nossa conversa. Então, assim, olha, gente, diante de um cenário como esse, tão caótico que nós estamos passando, eu tenho conversado muito com alguns psicólogos, alguns terapeutas, né? A gente troca sempre informações, compartilhamos conhecimento aí. E o volume de atendimentos que nós estamos tendo agora é muito grande. Por quê? As pessoas estão realmente conflitantes dentro dos seus lares. A grande maioria. Porque não era um cenário tão conhecido, né? Desses casais, desses membros passarem tanto tempo debaixo do mesmo teto, né? Tinha o costume sair de manhã, chegar à noite, mas atualmente isso tem aumentado muita gente com depressão, muita gente com ansiedade. Pô, Elivelto, eu já estou sabendo disso. Ok, é muito interessante quando a gente faz esse tipo de comentário, porque uma coisinha que poderia ser resolvido com tanta facilidade pode se virar uma bola de neve, né? Agora você imagina, crise financeira, vem mais crise do que está acontecendo, mas é uma crise conjugal que já vem se arrastando há anos. Então, gente, é importante você dar um basta. Fala, peraí, realmente eu quero esse tipo de convivência conjugal para mim? Será que realmente isso aí vai me levar para algum sucesso? Então tem que rever alguns conceitos. E para isso, nós vamos ter que abrir mão, nós vamos ter que abaixar a nossa guarda, né? Para a gente poder sair do outro lado. E olha, eu sempre falo, vocês têm visto aí eu postar, vocês têm visto eu falar nos vídeos, todos nós temos conflitos. Mas é importante você começar a identificar de onde que vem essa forma de funcionar, de onde que vem esse conflito, por que que eu estou assim, por que que eu estou funcionando? De antemão, já vou falar para vocês. Dentro da visão sistêmica das constelações familiares que eu trabalho, que eu faço os atendimentos, o que acontece? Naturalmente, nós temos uma característica de ser muito leal à nossa família de origem. É muito interessante isso, porque nós acabamos, de uma forma consciente ou inconsciente, trazendo essa forma de funcionar da nossa família de origem, dos nossos pais. Não fique imaginando que você é o que você é hoje, a forma como você comporta com o seu cônjuge. Não é você. Acredita em mim, não é você. Você foi moldado, você foi modelado. O seu DNA traz essa forma de funcionar dos nossos pais, dos nossos antepassados. Então você começa a observar. Eu deixo aqui um exercício para você que é esposo, para você que é esposa. Começa a observar se
Quais são as características semelhantes que você tem com a sua mãe? Você que é esposo, comece a observar alguns comportamentos que o seu pai tem que você também repete até hoje. É muito interessante. Eu tenho alguns atendimentos, inclusive no Paraguai, em Angola, graças a Deus, estou tendo vários atendimentos em outros países, e aí eu tenho observado que é interessante que os problemas de lá são os mesmos daqui. Será por quê? Nós somos seres humanos. Nós, na nossa infância, do 0 aos 5 anos, nós já estamos totalmente moldados com essa forma de funcionar dos nossos pais. Erivelto, mas e aí? É sempre assim? Não. Tem probabilidade? Sim. Estudos comprovaram, através das constelações, pelo Bert Hellinger, que é o idealizador das constelações, que nós temos essa lealdade sistêmica de trazer as repetições dos nossos antepassados, os mais próximos dos nossos pais. E o mais interessante é, se nós não fizermos um olhar com amor, sem julgamento, sobre tudo isso que está acontecendo à nossa volta, o que vai acontecer é que os mais novos, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, eles vão repetir o mesmo padrão que nós temos hoje. Erivelto, então, qual que seria a saída? Qual que seria o mais ideal? O mais ideal é nós, que somos adultos hoje, quando nós identificarmos que nós estamos em algum emaranhamento, Erivelto, explica, pelo amor de Deus, o que é emaranhamento, que eu vejo o pessoal falar. Emaranhamento são os conflitos, né? São as dinâmicas onde as ordens dentro da família começam a divergir. Quem era pai, na verdade, não passa a ser pai, passa a ser filho. Quem é filha, muitas vezes, não está fazendo o papel de filha, passa a ser como se fosse uma esposa do pai. Então, assim, a filha mais velha, na grande maioria das vezes, começa a ser uma filha parental que começa a cuidar de todo mundo. Erivelto, isso acontece e muito em todas as famílias. Em algumas acontece um modelo de emaranhamento, e em outras acontece outro tipo. Então, se nós observarmos que dentro do nosso convívio familiar, do nosso sistema familiar, tem alguma dinâmica que não está saudável, está meio fora de ordem, eu preciso ficar atento com relação a isso, né? E aí, a dica que eu dou para você é, você precisa fazer uma constelação. Todo mundo precisaria fazer uma constelação. É muito interessante, gente. Eu tive essa oportunidade. Faça uma constelação para saber como é que está o seu sistema familiar. É nesse ponto que eu ajudo os casais. Eu começo a identificar através das constelações, um dos diagnósticos que eu faço dentro de uma constelação é justamente buscar se a família está em ordem. Existem 3 leis naturais dentro da constelação familiar, que são as leis da vida. É o pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da ordem, a hierarquia. Quem veio primeiro, quem veio depois, né? Então, muitas vezes, em alguns atendimentos que eu faço, a pessoa começa a colocar o seguinte: olha, eu estou aqui no meu segundo relacionamento, mas meu ex-marido não existe. É claro que ele existe. Não pode haver exclusão. Eu acabei de falar aqui de uma lei, que é a lei do pertencimento. Todos pertencem ao sistema. Eu posso não estar convivendo com aquela pessoa, mas aquela pessoa foi o meu primeiro esposo. Agora eu estou com o segundo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o que eu não posso é ficar por aí falando, é o finado. Não existe. É claro que ele existe. Ele foi o primeiro. Existe uma ordem, são as leis naturais da vida. E aí, quando a gente começa a fugir dessa ordem, pode escrever, vai vir conflitos pela frente, né? Qual é o filho primeiro? Qual é o segundo? Existe uma ordem dentro da visão sistêmica, que são as leis da vida. Aí você fala mesmo assim, poxa, Erivelton, mas essas leis existem de verdade? São como as leis da natureza. Eu sempre falo, é igual a lei da gravidade. Você pode não acreditar que se eu soltar esse coração aqui, ele vai cair. É uma lei da gravidade. Eu acreditando ou não, ele vai cair. É como as leis da consciência sistêmica, que são as leis da natureza, né?
Eu dei aqui hoje uma aprofundada, mas eu vou marcar uma outra live com mais uma explicação, com alguns elementos que nós utilizamos, né, os bonequinhos, para poder fazer a constelação, e eu vou dar mais detalhes sobre isso, tá bom? Ok, gente? A Bia Coutinho está aqui no Facebook, seja muito bem-vinda, Bia. Vamos lá. E a quinta situação que um casal em crise precisa saber seja sensível à presença de Deus. Essa é a que eu mais gosto, porque é a base de tudo, né? Assim, o melhor investimento que você pode fazer para você, não digo para o seu esposo, para o seu filho, eu digo para você. O maior investimento que você pode fazer para você é você se autoconhecer. É você mergulhar dentro de você, entender quem que você é. Porque à medida que a gente mergulha no nosso interior e entende quem nós somos e como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através de terapia, você pode fazer isso lendo livros, você pode fazer isso assistindo palestras, existem diversas formas de fazer isso. É infinito e assim, e é constante. A gente nunca para, porque a gente nunca se conhece totalmente. Mas por que eu estou falando isso agora? Porque quanto mais a gente mergulha dentro de nós, quanto mais a gente se conhece, mais a nossa intimidade com o nosso Criador também vai aumentando. Isso independente da sua religião. Independente da sua religião, você acredita em um ser superior. Né? Se você não é ateu, você acredita em algo superior, um Deus, um Criador. E ele precisa fazer parte da sua vida. Mas, às vezes, no tumulto, né? Na crise de um casal, na crise de uma família, na correria, na preocupação, né? Agora com essa pandemia, com o medo, a preocupação, o negativo, as notícias ruins, tudo isso afasta você de você mesma e, consequentemente, afasta você de Deus. Então, a quinta situação de um casal em crise que precisa saber tenha um relacionamento íntimo com Deus. Faça com que ele seja presente na sua vida, como casal, como família, como casa, né? Deixa ele estar com você, convida ele. E você vai ver a transformação que isso vai acontecer. Você tem uma passagem para ler? E aí não tem como não trazer uma passagem bíblica, porque eu sempre falo que eu trabalho com a consciência sistêmica, que é uma ciência, mas olha, não tem como fazer esse tipo de trabalho que eu faço sem ter os dois alinhados. É a ciência e a espiritualidade. Nós não estamos falando aqui de religiosidade ou de religião, não. A ciência e a espiritualidade precisam andar junto nesse tipo de trabalho, porque você está lidando com pessoas, né? Então, isso é muito importante. E não poderia ser diferente, eu vou trazer aqui uma passagem bíblica que vai relatar muito bem isso que a minha esposa acabou de falar, que é a quinta situação, né? Isso. Então, olha para você ver, está lá em Gálatas 5, 22, 23, que fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio próprio. Olha para você ver. Agora, você que está passando, você que está assistindo essa live agora, e você que vai assistir essa live depois, não tem como um casal estar passando por uma crise conjugal e ter apenas algumas palavras e frases tão bem elaboradas aqui na Bíblia e eles não colocarem isso em prática. A Erivelton não tem o hábito de ler a Bíblia. Olha, diante disso, o que nós criamos? Nós criamos o PICE, que é um programa inteligente para casais em evolução. É um programa de 30 atividades, onde lá nesse programa contempla várias atividades para o casal fazer, ou fazer sozinho, a família fazer com os filhos. É um programa maravilhoso que nós estamos colocando em prática. Já tem algumas pessoas aqui na nossa live que adquiriram esse programa. E olha, estão colocando em prática esse programa. E olha, eu diria para você, esse programa,
eu não tenho dúvida que ele pode salvar até um relacionamento, se colocar em prática essas 30 atividades. E uma delas é você, por exemplo, ter a oportunidade de fazer uma rotina de almoçar e jantar na mesa com a sua família, né? Isso é muito importante. E tem outras atividades. Tem atividades de você sair com o seu esposo para poder fazer uma caminhada, praticar atividade física. Então, tudo isso, esse programa foi elaborado com o objetivo de trazer o casal para uma união mais próxima. E aí, é o que eu sempre falo, como a Fabi falou também, é um processo. Se eu tenho esse tipo de rotina, como um programa como esse, no meu dia a dia, é bem provável que a probabilidade de eu entrar numa crise conjugal é muito grande, né? Desculpa, vai diminuir, né? Se eu tenho um programa de rotina saudável como esse, ok? Então, olha só, não vou aqui repetir essa passagem, olha. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Agora, dentro de um relacionamento conjugal, se os parceiros não têm o domínio de si, ele vai sair falando o que ele quer para outra pessoa, em qualquer momento. Aí, Erivelto, já aconteceu com você? É claro que já. Né? É claro que já. Só que hoje, o que acontece? Através de tantos estudos, de treinamentos, convivência ali, nós vamos evoluindo. É o que eu sempre falo. Por isso que esse programa que nós criamos ajuda, porque ele vai trazendo mais uma consciência para a gente. E nós vamos evoluindo. E é o que eu sempre falo. Um casal, o casamento não começa quando ele sai da igreja. O casamento é uma missão todos os dias. Hoje nós estamos aqui. Amanhã depois nós não sabemos que tipo de conflito vai aparecer. Uma situação financeira, ou um filho que pode acontecer, algum acidente não ficar bem. Então, nós não sabemos quais são os tipos de conflitos que possam surgir no futuro dentro do relacionamento. Mas de uma coisa eu sei. Se nós estivermos dentro de uma frequência, está ali, dentro de uma rotina saudável, né? Adicionando outras atividades que vão fazer o casal crescer, não tenha dúvida que essas probabilidades vão diminuir bastante, né? E aí, tem outro ponto muito importante. Você que está aqui nos assistindo, tem outro ponto muito importante. A pergunta, eu gosto de fazer esse tipo de pergunta que incomoda, porque quando fizeram esse tipo de pergunta para mim, me incomodou muito. Então, se incomodar você, tá tudo bem, tá? É mais ou menos assim. Você acredita que se o seu filho levar um relacionamento conjugal parecido com o que você tem hoje, você acha que ele vai ser uma pessoa saudável e feliz? Fica aí uma reflexão para você. Ah, Erivelton, ainda dá tempo? Dar uma mudada nessa rota? Com certeza, tá? Eu sempre falo, nunca é tarde para você olhar o seu sistema familiar. E aí, eu vou aqui já fazer uma conclusão muito importante. Você e eu, nós não precisamos carregar os conflitos conjugais, o que eu sempre falo, as mazelas dos nossos pais, e eu não estou aqui fazendo julgamento, nós não precisamos carregar esses conflitos para nós, não, são deles. Nós temos que deixar o que é doentio com eles. Eles também aprenderam com os pais deles. Agora, nós estamos aqui, nós temos o direito de escolher ter um relacionamento mais saudável. Mas para isso, nós precisamos muitas vezes de ajuda. Sozinho a gente não consegue. Mas não consegue mesmo. Por quê? Ninguém ensinou isso para a gente, na grande maioria das vezes. Né? Na verdade, não consegue, pelo que eu falei lá no começo também, né, Eri? Tá escrito lá na rede dos nossos neurônios, lá do nosso cérebro, da nossa mente, tá escrito, tem um caminho pronto, e esse caminho é um caminho mais fácil, que é um caminho onde traz as recordações mais difíceis, né?
E a nossa tendência é querer ir sempre para o mesmo caminho, porque já é conhecido, já é fácil, o cérebro vai gastar menos energia. Então, o PIS, na verdade, é uma forma de você recalcular a rota, de você mudar esse percurso, de você se dar essa oportunidade e, ao mesmo tempo, sem gastar tanta energia, porque já está tudo escrito o que precisa fazer. Então, é só você seguir passo a passo. Cada dia você lê e faz, lê e faz. E vai chegar um momento que, de tanto repetir aquilo, a nova rota já vai estar sendo formada. Quando você menos esperar, você já vai estar fazendo coisas que antes você não fazia. E já vai estar colhendo os frutos novos também. Né? É muito bom. Mas é muito interessante que vocês devem estar falando assim, Erivelto, eu quero esse programa para mim, eu quero fazer uma experiência com esse programa, para eu poder colocar lá na minha geladeira e começar a seguir, né, essas atividades que você está falando. São 30 atividades. E é muito interessante que esse programa, depois que você cumprir as 30 atividades, e aí é muito interessante que tem filmes para você, tem indicação de livros, já tem alguns links que você já acessa direto o filme. É muito interessante esse programa. Erivelto, como que eu faço para adquirir esse programa? Olha, o valor desse programa, eu sempre falo, quanto custa uma separação? Quanto custa um divórcio? Quanto custa você dormir numa cama sozinho, sozinha, e você olhar do lado e sentir a cama fria? Quanto custa isso? Isso não tem preço, né? Quanto custa? Olha, esse programa, como eu falei para vocês mais anteriormente, ele pode salvar um relacionamento. E quanto custa um casamento? Quanto custa você poder ter a oportunidade de voltar a viver bem com o seu cônjuge, com a sua esposa? Uma rotina mais saudável. Gente, esse programa não custa R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000. Ele custa apenas. Eu vou falar quanto custa. Eu tenho certeza que vocês vão colocar aqui, eu quero. Quem colocar aqui, eu quero, eu vou mandar o link para vocês adquirirem esse programa. Ele custa apenas R$ 7. Ah, Erivelton, você está de brincadeira. É. Nós fizemos esse programa com 30 atividades para o casal por apenas R$ 7. Escreve aqui para mim, Erivelton, eu quero esse programa. E eu vou mandar o link para você ter acesso. Enquanto isso, vamos seguir, né? Agora nós vamos Ok? falar da sexta situação que um casal em crise precisa saber. Na verdade, é um complemento da última, né? Porque a última foi assim: seja sensível para perceber a presença de Deus. E essa é: faça da crise uma oportunidade para o Espírito Santo desenvolver em você o seu fruto. Às vezes, a primeira coisa que, quando acontece uma crise ou quando acontece uma coisa ruim que a gente não estava esperando, às vezes, né, já quer reclamar, já quer perguntar por que que comigo, por que que aconteceu assim, por que que aconteceu agora. Então, quando a gente entende que tudo para o Senhor tem uma finalidade, que tudo tem um porquê, que tudo tem um propósito, você não pergunta mais o porquê, você pergunta o para quê. E esse é o segredo, né, Eli? É Perfeitamente. perguntar o para quê. Para que eu estou passando por isso? Para que eu aprenda o quê? Para que eu descubra o quê? Para que eu desenvolva o quê? Para que eu suba de nível, em qual nível, né? Para que a minha consciência aumente a que tanto. Então, assim, toda crise, toda oportunidade toda crise é uma oportunidade de nós crescermos, de nós evoluirmos, de nós aumentarmos a nossa consciência. Porque eu não sei se você parar para pensar agora, não precisa falar aqui, mas lembra de um momento onde você viveu uma situação assim, muito urgente, de uma situação ruim mesmo, uma situação assim, que te deixou assim arrasada, que te deixou muito preocupada. Se você nesse momento, ou alguém querido que faleceu, alguma coisa assim que foi realmente um choque. Se você parar para lembrar desse momento, você vai perceber que nesse momento você estava totalmente presente para aquilo. E que você começou a prestar tanta atenção naquilo que estava acontecendo naquele momento que você não conseguia pensar em mais nada.
Foi como se o seu cérebro tivesse bloqueado totalmente e você se visse só naquela situação. Por que que isso aconteceu? Porque naquele momento você estava em plena consciência, totalmente presente para aquele fato. Então, nada mais importava, nada mais você conseguia pensar. Você só conseguia pensar naquilo, porque você estava presente para aquilo. A sua consciência estava ali. Então, nós temos que desenvolver nas crises a oportunidade de prestar atenção, de entender aquela situação, de estar presente e falar assim, olha, perguntar para Deus, pedir, chamar mesmo, falar assim, vem Espírito Santo, se faça presente aqui, me mostre o que que eu preciso aprender com essa situação. Para que que eu estou passando por isso? O que que o Senhor quer que eu aprenda? Em que nível de consciência o que o Senhor quer que eu esteja? E se você pensou nesse problema que você teve e você viu que foi exatamente assim, hoje, agora, você para e pensa novamente. O que que você aprendeu com aquilo? O que que aquilo te ensinou? Que crescimento que aquilo te trouxe? Que consciência que você adquiriu? Você é a mesma pessoa de hoje e a mesma pessoa daquele tempo que você passou por aquilo? Eu tenho certeza que não. Porque comigo não é assim, com ele não é assim. Com os livros, os neurocientistas, eles dizem que não é assim, porque inúmeras experiências já foram feitas que provam que não é assim. Com certeza hoje você é uma pessoa muito mais forte. Com certeza você hoje é uma pessoa muito mais evoluída. Só que às vezes a gente não sabe agradecer, né? É quando a gente fala que a gente tem que agradecer até os problemas, até as dificuldades, é por isso. Porque é uma oportunidade de você evoluir espiritualmente. Então aproveita da crise, aproveita do momento que você está vivendo agora e preste atenção, esteja presente para o momento e converse com Deus, chame o Espírito Santo, que ele faça presente no seu coração, no seu ser, na sua morada. E se o seu cônjuge, ele aceita fazer isso com você, que vocês dois possam rezar juntos, que vocês dois possam ajoelhar, que vocês dois possam orar juntos. O Senhor disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. E não há coisa que vocês peçam ao Senhor que seja de comum acordo, que Ele não vá te dar, se esse não for para o bem de vocês, né? Então, ter essa presença, esse contato direto com o nosso Criador, com o nosso Deus, chamar Ele para estar sempre presente em todos os momentos da nossa vida, é a base de tudo, porque a partir daí tudo flui, tudo flui. Qual é o próximo aí? Olha, o Robson colocou eu quero. Sim, você vai ter com certeza, Robson. Vou mandar o link para você. A Dene Guimarães também colocou eu quero. A Marina colocou agora, que lindo, Fabiana. Olha, Beijo, Marina. que bom. Olha, é muito bom saber que tem pessoas lá do Paraguai que está aqui assistindo também a nossa live. E olha, nós estamos com uma galera muito grande aí assistindo as nossas lives, o pessoal fazendo comentários, pessoal de Angola. Tem hora que eu olho o meu Instagram assim, olha, as pessoas que mais estão assim conectados ao pessoal de Angola, pessoal do Paraguai. Isso é muito bom. Isso é legal, né? Você poder mandar uma mensagem utilizando os meios de comunicação que estão todos mais fáceis hoje, né? Mandando uma mensagem lá para o outro lado do mundo. E é interessante, né? Porque do outro lado tem pessoas assim como nós, que passam pelos mesmos conflitos, né? E nós temos a oportunidade de compartilhar essa mensagem que nós temos levado aí no dia a dia, ok? Já está chegando aqui no fim, né? Isso. Eu vou falar da 7ª situação agora que um casal em crise precisa saber. Gente, olha, essa 7ª agora, para tudo que vocês estão fazendo aí, essa é uma das mais importantes. É nessa 7ª aqui que a chave vira. Presta bastante atenção. Se vocês puderem compartilhar essa live agora, ó, compartilhe essa live nesse instante, por gentileza, porque essa 7ª situação aqui vai fazer toda a diferença. E olha, quando você ouvir essa 7ª situação que um casal em crise precisa saber, eu diria que se ele tomar consciência disso, ele muda o jogo. Ele muda realmente o jogo, que é o que define o quanto nós precisamos
de ajuda um do outro. A minha esposa vai ler essa 7ª situação. Na verdade, também tem lá, tudo tem na Bíblia, né, gente? Tudo. Tudo tem na Bíblia. Então, o nosso manual é a Bíblia, a gente já tem esse hábito de ler já faz tempo, graças a Deus, e a gente não se cansa. E eu não tinha. Não tinha, mas passou a ter, isso é que importa. Então, acaba a gente ler de novo, acaba ler de novo, porque é o manual. E cada vez que a gente lê, é algo diferente que vem, porque vem para o momento, porque é real, porque é vida, né? Porque é viva, a palavra é viva. E assim, ele diz lá que nós temos que ter bons conselheiros, não é verdade? E esse 7º, ele vem justamente falar sobre isso. Mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. Nossa. Por quê? O Senhor, existem diversas formas, né, de o Senhor nos mandar uma mensagem, de nos ensinar algo. Às vezes ele fala em pensamento conosco, o Espírito Santo nos fala. Às vezes ele usa de pessoas como anjos para nos falar, né? Às vezes diretamente através da palavra também, através dos nossos filhos, através de pessoas que a gente nem conhece. Então são várias as formas, mas mais uma vez eu falo para você, para a gente receber e entender o que ele está nos falando, a gente precisa estar presente. E uma das formas de estar presente é nos conhecer, é fazer aquele mergulho dentro de nós mesmas. E para isso a gente precisa de ajuda, porque a ciência ela está vindo muito forte, unida aí à espiritualidade para nos ensinar, para nos ajudar. São livros, muitos livros, tem livros gratuitos sim no e-book, livros gratuitos que tem no YouTube, que você pode procurar, que ajudam muito. Tem as terapias que são maravilhosas, a constelação familiar que é maravilhosa, que te leva para um caminho onde te esclarece, te dá clareza assim, de muita coisa e faz você ter aquele mergulho dentro de você. Então, é fantástico. E é isso que ele fala aqui, né? Mantenha-se aberto para receber ajuda e aprender com outras pessoas. A partir do momento que você se abre para poder receber ajuda e para poder ir buscar ajuda também, você começa a abrir possibilidades. Olha, de que forma que eu posso aprender, de que forma que eu posso buscar, quem pode me ajudar? Quando a sua mente começa a abrir essas janelinhas de que há essa possibilidade, as possibilidades elas vão vir. Pessoas que podem te ajudar, elas vão aparecer. Livros que você precisa ler, eles vão ser indicados por alguém ou eles simplesmente vão aparecer lá na sua telinha de alguma forma. E é assim, quando você menos espera, você está mergulhada ali num autoconhecimento, né? Incluindo aí a Bíblia, incluindo as suas orações. E você vai descobrir uma pessoa totalmente, talvez, diferente do que você é hoje. É uma nova descoberta. Mas para isso, muitas vezes, a gente precisa de ajuda. Né? Muitas pessoas já nos ajudaram até chegar até aqui, foram mentores, foram professores, foram terapeutas, né, Eri? Com certeza. E hoje, agora, né, você como terapeuta também tem ajudado muitas pessoas. E é muito legal. E olha para você ver, nós temos um amigo nosso aqui que é um mega coach, que é o Robson Silva, que está aqui. Robson Silva, que é o novo papai aí, está sendo papai pela 2ª vez. É um mega coach, já nos ajudou muito. Então, é assim, hoje, não sei se você sabe, mas eu estou como um terapeuta sistêmico, né? Trabalho com as constelações familiares. Olha, eu consigo ajudar vocês, porque eu já estive lá naquela situação também, onde eu estava com alguns conflitos no meu relacionamento também. E hoje, depois de toda essa bagagem de conhecimento que eu estou atualmente atendendo vários casais. Ah, Erivelto, mas você atende só casais? O pessoal tem me perguntado muito. Você só atende casais? O casal precisa vir para poder ser atendido? Também. Mas olha, por incrível que pareça, 90% dos meus atendimentos ou vem ou só o homem ou só a mulher. Aí, Erivelto, mas e aí, como que funciona? Olha, eu sempre falo, você nunca vai mudar o seu esposo. Ninguém muda ninguém. Agora, de uma coisa eu asseguro, porque eu tenho observado. Quando um dos dois começa a fazer um processo como esse, e ele começa a fazer as mudanças dentro dele, e começa a reverberar isso em volta daqueles que estão convivendo com ele,
Olha, por incrível que pareça, aquelas pessoas vão percebendo que existe uma mudança. E aí o cônjuge que está do lado, ele vai falar mesmo assim: nossa, eu acho que a minha esposa está tomando algum medicamento aí que está trazendo muitos benefícios. E olha, por incrível que pareça, começa a fazer uma grande diferença. Então, assim, você não vai conseguir mudar o seu cônjuge, esquece. Outra, eu sempre gosto de afirmar isso. Você não casou com a pessoa errada. Você casou com a pessoa certa. Agora, é importante você conhecer como você funciona e de onde que veio essa forma de você funcionar, que veio lá da nossa infância, que nós aprendemos com os nossos pais. Agora, se muitas vezes nós não sabemos nem de onde que vem a forma de funcionar nossa, como é que eu vou querer conhecer a forma de funcionar do outro, daquela outra metade que veio para somar a minha? Então, você percebe que requer um pouco de maturidade, compreensão, não ter julgamento para poder entrar nesse processo e deixar de forma mais harmônica. Então, assim, se o seu esposo hoje está, de repente, não está pronto para poder fazer uma constelação, fazer um processo como esse, faça você. Se você é esposa e de repente fala, não estou afim de fazer isso, não, mas o meu esposo está querendo fazer, aconselhe a ele fazer, porque a partir do momento que ele fizer um processo como esse, ele vai dar um salto muito grande de evolução, de consciência, de maturidade, além do que ele está hoje. Tá? Isso eu asseguro para vocês, porque isso tem acontecido na nossa vida, né? Tem acontecido na vida de vários casais aí que nós estamos atendendo. Então, assim, eu faço o atendimento ou da mulher, ou só do homem, ou também do casal. Eu consigo aplicar as técnicas das constelações familiares. Tá ok, gente? E olha, nós estamos aqui caminhando para os finalmente e não tem como não trazer mais uma passagem bíblica aqui muito importante que tem a ver com aquelas 7 situações. Está lá em Romanos 5:1, do 3 ao 4, que fala assim, ó: nós nos gloriamos também nas tribulações. Olha só, nós devemos dar glória também nas tribulações. Era aí, Elivelton. Isso está mesmo escrito aí, tá? Nós temos que dar glória a Deus nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz a fidelidade comprovada e a fidelidade comprovada produz esperança. Olha que coisa mais linda. Então, gente, coloca essas passagens em prática. Isso vai dar muito resultado para vocês. E não seria diferente. Eu gosto sempre de trazer essa passagem aqui que eu aprendi com um mentor que eu estou atualmente. Todos nós precisamos de um mentor, né? Nós mentoreamos pessoas, mas também nós precisamos de um mentor. E eu aprendi isso com ele. É uma frasezinha tão simples na Bíblia, mas faz toda a diferença. Vocês que estão aí, eu ainda não vi uns coraçãozinhos subindo. Coloca aí os coraçãozinhos que eu vou fechar aqui agora com chave de ouro com essa frase bíblica aqui, ó. Aperta os coraçãozinhos aí, Robson, Marina, Deni. Você que está aqui no YouTube, no Facebook, você não consegue apertar os coraçãozinhos, mas está aqui o Gilberto, a Júlia, a Bia. Vamos lá, pessoal, aperta os coraçõezinhos aí, que eu vou fechar aqui agora com uma frase que vai ficar como algo que vocês vão levar para a vida toda. Tá? Olha os coraçãozinhos subindo aí, que bonitinho, muito bom. Vamos lá. Ó, essa frase, vocês precisam aplicar em tudo na vida de vocês, o que eu vou falar agora. Está lá em Tessalonicenses 5:22. Fala assim, ó: examinem tudo, examinem tudo e fiquem com o que é bom. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Então, de tudo que nós falamos aqui, examine o que é bom.
Olá, Olivar, você já você entrou agora na live, está nos finalmente, mas seja muito bem-vindo. Você sempre aqui conosco. Um grande abraço para você e para sua família aí. Que Deus proteja todos vocês. Então, assim, gente, olha, essa frase é para levar para a vida toda. Examinem tudo, está aqui na Bíblia. Tessalonicenses 5:22, 5:21. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Então, em tudo que vocês forem fazer, e alguém estiver ensinando para vocês, testem, examinem e pegue somente aquela porção do que é bom. Né? Então, aqui nessa live, quero fechar do mesmo jeito. De tudo que eu e a minha esposa nós falamos aqui, vocês vão ter a oportunidade de assistir novamente essa live, porque ela vai ficar disponível só mais 24 horas. Depois eu vou tirar ela do ar, tá? Então, se você tiver a oportunidade, ouça novamente essa live, compartilhe ela com outras pessoas. E mais uma vez, examine o que for bom. Pegue somente o que for bom. Examinem tudo nela e fique somente o que for bom para vocês. E dessa forma, eu quero encerrar aqui essa live. Um grande abraço para você que ficou aqui conosco, aqui no Instagram, aqui no Facebook. Fiquei muito feliz de estar aqui novamente, retomando aí as lives de terça-feira. Eu e ela, minha esposa querida. Gente. Boa noite, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, examinem tudo e fiquem com o que é de bom. É isso aí. Então, coraçãozinho aí para vocês. Tudo de bom. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Ai, muito boa, como sempre. Hum. Nossa, eu tô com muito sono. Nossa, muito boa.